Bom, 7 de agosto de 2017, a gente vai entrevistar a professora Jane Russo, o projeto Memória das Ciências Sociais no Brasil, Celso Castro e Arbel Griner entrevistando, Bernardo filmando. Bom, Jane, então vamos lá. Em primeiro lugar, obrigado por ter aceito o convite. Né, obrigada a vocês pelo convite. E a gente queria começar pelo início, pela sua infância, família de origem, ainda antes da educação, antes da universidade, né? Você nasceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, e seu pai era militar. Meu pai é militar, pai e mãe de lá, de Mato Grosso do Sul. Uma família de, claro, como todo mundo na época, no Mato Grosso, era ainda Mato Grosso, né? Seu pai era do Exército? Exército. Tá. Engenharia. Como todo mundo era migrante, né? Quer dizer, essa família, tanto dela quanto dele, da mãe e do pai, migraram para lá em determinado momento, nos anos 20, 30. Tudo muito complicado. A família do meu pai da Itália, russo, migrante italiano, que se estabeleceu lá numa cidadezinha pequena, e a família da minha mãe vinha do Paraná e de Minas. Juntaram-se lá. Casaram-se os pais dela, os dois nasceram lá, eu sou de lá. E como boa parte dos cariocas imigrados, eles vieram para cá logo depois do casamento. Não, ainda passamos um tempo na Paraíba, que militar, foi para lá, foi para cá, veio para cá estudar no IME, voltou, foi para Paraíba, e depois ele ficou aqui. Aí então eu cresci com aqui com 5 anos. 5 anos. 5 anos. Tá. Eu cresci no Rio, eu e meus irmãos. São quantos irmãos? Somos 4, 2 irmãos, e eu e uma irmã mais nova. Tá. E a sua mãe não trabalhava? Minha mãe era a dona de casa. Dona de casa, mulher de militar, né? Mulher de militar, não, e era bem dona de casa. Fez segundo grau completo, mas segundo meu pai, mulher minha não trabalha. Então... Trabalha muito em casa. Aí trabalha em casa, mas não IBGE trabalha. Agora vai passar a registrar o trabalho Eu vi isso doméstico, no jornal, né? eu não compreendi muito bem como, mas também eu vi. não, mas achei legal. Bom, mas aí aqui no Rio, vocês vão morar onde? Você estuda onde? Então, aqui no Rio a gente mudou assim uns 20 vezes de lugar. Meus pais eram super ciganos. Morei em quase todos os bairros da Zona Sul e da Zona Norte, na Tijuca também. Mas eu cresci bastante no Leme. No Leme o Leme tem prédios de militares, né? Praticamente todos vendidos para militares, então eu passei boa parte da infância no Leme, estudando ali no Forte de São João, na escola 13 Estácio de Sá. E fazíamos várias coisas no Forte, passávamos domingo no Forte de São João, então eu tive uma infância assim... Forte de São João na Urca? Mas o pessoal do Leme ia lá, e tinha um ônibus do Exército que pegava as crianças no Leme para estudar nessa escola. Então foi uma infância bem militar, desse ponto de vista. Ainda tá lá. E é uma escola muito boa, uma escola pública que é considerada muito boa até hoje. E teu pai ficou na carreira até quando, você lembra? Não, eu sei que eu ainda estava no Leme. Eu estava no começo da adolescência. Ele ficou até chegar a tenente-coronel. Não sei com que idade, não sei. Começo dos anos 60, talvez. Aí, como ele tinha feito engenharia no IME, ele foi para uma firma de engenharia. Ele continuou trabalhando. E aí você foi fazer depois graduação em psicologia na PUC? Na PUC. Mas 71. Aluna de psicologia então, da PUC. Nessa escola? Não, essa escola era uma escola primária, depois eu estudei aqui, acolá. Estudei no Infante Dom Henrique, em Copacabana. Colégio estadual. Depois a gente passou um tempinho em Curitiba, depois voltamos e eu estudei, aí não conseguimos vaga em escola pública, eu acabei estudando no Colégio Santa Úrsula, aqui do lado. E aí fui para a PUC. Aí meu pai estava acompanhando as coisas que Gilberto Velho discutia sobre prestígio e ascensão social. Meu pai estava com uma carreira de classe média dos anos 70. Aí fomos morar em Ipanema, num apartamento bacana na quadra da praia. Aí fomos todos estudar na PUC, coisa que minha mãe não queria de jeito nenhum. Vai estudar na PUC. Fomos para a PUC, minha irmã para
a Faculdade de Santa Úrsula. Aí a família deu uma transformação, sofreu uma transformação. A tua mãe não queria por quê? Porque tinha Coisa de comunista ou rico, porque ia se não. perder ou porque era Não, coisa de rico? rico, vai ficar metido, lá todo mundo quer carro, realmente todo mundo teve carro. Mas era uma coisa engraçada, porque é isso, a família estava ascendendo socialmente, meu pai estava ganhando muito mais dinheiro naquele momento. 69 para 70, por aí. E ela não queria, né? Ela queria que fosse para Federal, para o IME. A gente acabou. Mas por que psicologia? De onde veio o teu interesse? Veio de uma confusão danada, né? Confusão interna, completa e total. Eu comecei até a escrever meu memorial sobre isso, porque eu não sabia o que eu queria fazer da vida, né? Então, você tá lá nessa família toda direitinho e tal, 2 irmãos, depois as 2 irmãs. Os 2 irmãos, por acaso, eles vão fazer engenharia. Então havia uma expectativa em relação aos homens da família e nenhuma expectativa, de fato, em relação às meninas. Nem de um casamento. Talvez um casamento, se pudesse fazer um bom casamento, joia, se pudesse estudar também. Celso, não era nem assim uma coisa muito careta de casamentos, viu, Aguinaldo? Não era assim, nenhuma. Tipo assim, eu não sentia que havia expectativa. E aí fiquei naquela, e agora, e agora? Fui fazer um teste vocacional. Na época existia isso, você ia para uma psicóloga que fazia o teste. E ela disse assim, não, vai fazer psicologia. Você pode fazer o que você quiser, vai fazer psicologia. Eu falei, tá bem. E fui fazer psicologia na PUC. Então foi, na verdade, muita gente deve ter ido fazer psicologia por conta, foi um momento de grande explosão, né, da questão psi no Brasil. Entrei lá em 71 na PUC. Eu acho que muita gente foi fazer para descobrir, afinal de contas, o que queria da vida. Desmapeamento Servo Figueira, tá? Eu estava vivendo aquilo que eu mais tarde estudaria era a minha vivência. Agora, também em 71, né, você tem mudança de valores, contracultura, movimento hippie, um monte de coisa acontecendo. Sim, você com o quê? 17 anos, 18 anos? Isso, 17 para 18. É isso, exatamente. Eu estava ali. Aquele Prestígio e Ascensão Social, aquele livro, Individualismo e Cultura, do Gilberto, eu tenho que ler ali para saber o que estava acontecendo comigo, com a minha família naquele momento. É exatamente isso, um momento de transformação enorme de valores, a minha família participando dessa transformação meio sem querer, e eu me sentia muito mais, isso aqui é interessante ver a questão do gênero, eu me sentia mais no meio desse turbilhão do que meus irmãos. E até, minha irmã resolveu uma coisa, ela é muito prática, ela foi fazer arquitetura, que não é engenharia, mas é outra engenharia. É outra engenharia, engenharia de mulher. Mas, em suma, eu me senti muito no meio desse turbilhão que você está falando aí, né? Era plena médici, né? Ditadura, mas, ao mesmo tempo, muita contracultura, muita droga, muita maluquice, tudo isso junto, né? E aí é um momento também de uma difusão imensa da psicanálise, todo o mundo psi, né? Todo o universo psi se expande nas camadas médias que o nosso amigo aqui estudava. Mas você já tinha, vamos dizer, contato com esse mundo psi antes? Você fazia terapia, alguma coisa? Não? Fez só o teste vocacional? Teste vocacional, líamos, talvez lesse uns livrinhos assim de Erich Fromm, bobagem assim, nada... Que era o pai do Gilberto, aliás, muitas vezes traduzia. Era ele, não sabia. Prazar. O pai era amigo do Jorge Zahar? Era muito amigo. Tá. Traduziu Raymond Aron, traduziu Erich Fromm, traduziu muita coisa. Olha que interessante, que depois o Gilberto ficou ligado ao Jorge, né? Sim. Conhecido. Bom, voltamos. É orientador em comum, a gente acaba falando muito. Mas e o curso em si? O que era fazer psicologia na PUC? Você entrou em 71? Entrei em 71. Aí parei 2 anos, fui dropout. Fui pra vida, voltei. Esses 2 anos? Nada. Fui professora de inglês, da cultura inglesa. Bom. Aí voltei, psicologia, quero fazer psicologia. Aliás, voltei e achei que eu ia fazer artes. Tinha acabado de ser criado o Instituto de Artes da PUC. Você vê como eu era confusa.
Eu falei, não, vou fazer artes e tal. Enquanto eu não faço, porque tinha uma prova de habilidade para fazer, eu falei, vou fazer algumas disciplinas de psicologia, só para não perder o tempo. E aí, pá, psicanálise, psicologia, falei, ai, que barato, é isso que eu quero fazer na vida. E fiquei lá fazendo. Fiquei fazendo, achando que, encantada com a psicanálise e tal, até que eu conheci o Cérvulo Figueira, ele era monitor da disciplina Literatura Psicanalítica, que era dada pela Clara Helena Portela Nunes, mulher de Eustáquio Portela. Eustáquio? É o nome dele. Quem era o político? Portela. O Portela. Eduardo Portela? Não, o super político da época do... Petrônio? Petrônio Portela. Petrônio Portela, o irmão era o Eustáquio Portela, que era um psiquiatra conhecidíssimo, psicanalista. Em suma, bom, Cérvulo era monitor, a gente se conheceu, comecei a estudar psicanálise com ele também. E o Cérvulo era uma pessoa extremamente crítica da difusão da psicanálise. Lia ciências sociais, ele tinha vindo das ciências sociais, aí me introduziu a autores. E o Cérvulo, quando foi fazer mestrado, ficou muito amigo de Gilberto. Sim, escreveram coisas juntos. Exatamente, ele conheceu o Gilberto, ficou amigo do Gilberto e daí eu conheci o Gilberto também. Ah, já nessa época então? Já. Quando o Cérvulo fazia mestrado, eu estava me formando em psicologia. Quando eu me formei em psicologia, eu falei, eu não quero saber desse negócio. Tá? Não é esse o meu barato. Ainda fiz mestrado lá em psicologia social, mas eu já estava, digamos assim, fascinada com as ciências sociais, tentando ler tudo que me caía na mão. Claro que eu lia, digamos assim, nessa vertente que me apresentavam Cérvulo e Gilberto, mais interacionismo simbólico, tudo que Gilberto também publicava, e, last but not least, Simmel e Dumont também, né? E aí eu comecei a estudar por aí. Por que você mencionou que o Cérvulo era muito crítico da expansão da psicanálise, da difusão? Mesmo. Por que ele achava? Ele achava tudo ridículo. Tipo, o psychobabble na época, né? Você é jovem, mais jovem que eu, você é uma menina. Então vocês não podem imaginar o que era a conversa naquela época, né? Você tinha um certo meio social em que todo mundo fazia psicanálise. Não é assim, eu conheço alguém, não. Era todo mundo, muitos faziam análise em grupo, porque talvez não pudessem pagar, mas todo mundo. E era esse psychobabble, né? Então você justificava as coisas que você fazia através de alguma interpretação psicanalítica. Os termos psicanalíticos começavam a virar moeda corrente na imprensa, na televisão, nas revistas femininas, etc. Então, nesse sentido que irritava, porque era uma vulgarização, praticamente, entendeu? Mas Gilberto e você escreve achava muito que psicanálise explicava tudo. Como que uma geração, ou duas pelo menos, né? Ele foi muito marcada, muito psicologizada, né? Quer dizer, Totalmente. Passou a utilizar esses conceitos ou jargão, enfim, como totalmente. linguagem cotidiana. Que ele, para mim, aquele artigo dele, sempre eu acho que é primoroso, o prestígio e ascensão social. Quer dizer, essa coisa quando você caminha, né, socialmente de um lugar para outro social, isso pode ser muito desorientador. Então, um apoio psi pode ser, naquele momento, um negócio fundamental. E é o que tinha, é o que havia, sobretudo psicanálise aqui. Né? Mas e hoje? Só curiosidade minha mesmo. Você acha que não existe mais essa difusão das ideias? Ponto, não. Eu acho, não sei se o Celso me ajuda aqui, mas eu acho que também não existe mais aquelas camadas médias que o Gilberto estudava, também não existem mais, né? A coisa se transformou, modificou, tudo se transformou, a própria composição populacional aqui de uma cidade se modificou, né, eu acho. Mas eu acho que não é como era, não. E também acho talvez mais vamos dizer, uma psicologização pelo corpo, né? Uma coisa que vai vir mais à frente, que vai mudar. Você teve, que é um pouco que a gente tem discutido lá no IMS, né? Você tem essa transformação. Primeiro foram as terapias corporais, e depois a leitura via corpo corporal
dos neuroquímicos, né? Da neuroquímica, etc, etc. Embora eu acho que não, quer dizer, a psicanálise ela sofre um declínio muito, muito grande, mas eu acho que a psicanálise permanece ainda como um sinal de distinção muito forte. Eu quase muita gente que ainda faz psicanálise, entendeu? E não são pessoas de outra geração. Nosso meio cultural, acadêmico, é capaz que sim. Mas não é um fenômeno, na época era um fenômeno social, assim, muito alargado. Quem não fosse analisado ficava fora do circuito. Era todo mundo. Agora, por isso que eu acho que hoje em dia é mais aristocratizante, porque nosso meio acadêmico é um meio praticamente aristocrático no Brasil. Não é financeiramente, sobretudo se você é professor da UERJ, mas é aristocrático. É uma elite intelectual, que eu acho que essa permanece sustentando a psicanálise. Sim, sim. Agora, Jane, só voltando um pouco, você se graduou e fez logo o mestrado em psicologia lá na Fui psicologia social, né? Que eu fiz quando a Maria Ribeiro Coutinho era psicóloga, mas também conhecia bastante ciências sociais. Ela morreu já. E eu fiz uma dissertação que não tinha nada a ver com psicologia, mas era uma dissertação que partia da pergunta: quais os efeitos da psicanálise? Os efeitos terapêuticos da psicanálise é uma discussão. Uma discussão, viu? Quando a gente coloca assim no final de um trabalho para você uma discussão, é que você não tem a menor ideia do que você vai fazer com esse trabalho. Então você põe assim, uma discussão, uma reflexão, que era mais ou menos isso, né? Então, os efeitos terapêuticos da psicanálise. Mais ou menos ridículo, porque você não sabe quais são os efeitos terapêuticos da psicanálise, mas era uma tese que se queria toda sociológica. Eu acho que não foi muito bem sucedida, mas é o... E você começou a dar aula já nessa altura? Comecei a dar aula na Faculdade de Santa Úrsula, na Universidade de Santa Úrsula. Que tinha um curso de psicologia? Eu dava aula na psicologia e aí procurava dar aula de psicologia social, psicologia, antropologia. Conheci lá Simone Laúde Guedes, ela dava aula de psicologia e antropologia. Depois que ela saiu, eu peguei essa disciplina, né? Tá. Eu comecei na USU, Universidade de Santa Úrsula. Mas você tinha feito um mestrado até então? Eu estava fazendo mestrado, porque a universidade particular era horista, eles não tinham assim tanta exigência, né? Eu me lembro que eu defendi o mestrado, eu estava lá ainda, quer dizer, eu já estava dando aula. Eu me lembro dos colegas da Santa Úrsula irem assistir a minha defesa de dissertação, a qual Jurandir Freire Costa já estava na banca, porque eu fazia cursos com Jurandir também na PUC, ele dava algumas aulas lá. Depois você deu aula lá também, na PUC? Não? Não. Só na Santa Úrsula? Só convidada, fui convidada uma do... Não, nunca trabalhei na PUC, né? E aí, 86, é um pouco mais à frente, 4 anos depois? Eu defendo... Depois de defender o mestrado, você foi fazer o doutorado, aí já em antropologia com Gilberto, né? Foi em 86 que eu entrei lá? O teu Lattes pelo menos diz isso. Não, Lattes é a data de defesa. Não, defesa 91, né? Tudo isso? Não. Gente, eu achei que tivesse defendido Eu te conheci, eu fiz um curso, entrei no museu em 87 que eu fiz o primeiro curso. Eu ainda estava lá. 87. Ah, então é isso. Você estava fazendo o curso ainda. Então eu estava Só que você no doutorado ou no mestrado. Antropologia urbana, eu acho. Que era sim, eu conheci você, conheci tanta gente lá, foi ótimo. Então... 87, isso é. Eu terminei o mestrado, com o que está no Lattes? Eu nem me lembro, 72, 74? 82. Olha só. Não, claro, 71 eu entrei na graduação. 77 terminou. 77, 78, 82 no mestrado. 82. Naquela época a gente fazia mestrado e muito mais tempo. E 86 a 91 então, doutorado. Aí eu terminei o meu mestrado e fiquei dando aula na Santa Úrsula, um pouco sem saber o que fazer da vida, achando que ia fazer doutorado fora, não sabia se fazia em São Paulo, não fazia. E eu tinha esse sonho, de fazer no museu. Já tinha conhecido o Gilberto pessoalmente? Já. O Sérvulo, você ainda tinha contato com ele? Né? Tinha contato, acho que ele estava em Londres fazendo doutorado. Ele fez doutorado em Londres, mas ele fez em psicologia social.
O Sérvulo Gilberto eu já conheci, eles já tinham publicado aquelas coletâneas, eu publiquei em uma ou outra daquelas coletâneas, eu traduzi algumas coisas das coletâneas, eu já... E aí eu tinha esse sonho de entrar no museu, porque o museu era um lugar assim, mítico já naquela época. Era o museu. Onde você estuda? As pessoas diziam, no museu. Aí você... Então, era assim, mas será que eu consigo? Não era cientista social, não era socióloga, não tinha curso de graduação em antropologia, né? Só tinha, na verdade, ciências sociais. Eu falei, será que? Bom, vamos lá. E aí eu demorei um ano para entrar, porque eu fui conversar com o Gilberto, porque eu queria que ele fosse meu orientador. Ele disse que naquele ano ele não tinha vaga, devia ser 84. Ele disse que não tinha vaga, que eu fizesse com o Luiz Fernando. Me lembro dele falar isso. Não, mas tem aqui esse aluno brilhante e tal, você pode entrar, fazer com o Luiz Fernando. Eu não conhecia o Luiz Fernando, eu falei assim, não, Gilberto, eu quero fazer com você. Ganhei vários pontos, é claro. E aí esperei um ano fazendo o meu projeto para entrar no ano seguinte. Então foi isso, comecei. Fiz curso com ele antes, como ouvinte, sim. Fiquei acompanhando e entrei em 86. E aí, para entrar, você já tinha que apresentar um projeto nessa época? Você tinha que apresentar um projeto. Você já tinha pensado com ele alguma coisa? Já foi Sim. A sua tese sobre terapia? Já era sobre... o projeto era mais... Vou me lembrar, eu não vou achar, porque não deve existir mais, mas eu me lembro que o projeto era mais genérico, era terapias alternativas de um modo geral. Era a questão do universo alternativo que eu queria fazer. E aí era um pouco geral, um pouco solto demais. Aí eu mesmo fui... Que na época também, não sei como é que é hoje em dia, mas na época você não ficava totalmente presa ao projeto. Entendeu? Você podia... Você entrava, eles diziam que estava bem, né? Tinha aquela banca e tal. Não tinha prova não, quando eu fiz. A banca era para cada candidato. A banca era para cada candidato. Não tinha prova, né? Não tinha prova. Prova de línguas só. E só tinha prova de línguas que todo mundo colava, né? Eu não colei não, passei... Não, eu também não colei porque não precisava, mas eu estou dizendo que quem quiser... Era inglês e francês. Largar umas pessoas assim na sala e ir embora. Eu também não colei, não, eu sabia, tanto inglês quanto francês. Mas o museu era assim, era tudo em cima daquela banca e daquele projeto. E eu fiz esse projeto muito geral. Aí depois que eu entrei, fui afunilando para terapeutas corporais. Na verdade, não foi nem as terapias, foi o universo dos terapeutas corporais, né? Eu fui... Agora, você mantinha nessa época, você disse que dava aula na Santa Úrsula. Eu estava dando aula na Santa Úrsula. Mas você mantinha participação, contato com o mundo acadêmico da psicologia, congressos de psicologia, esse tipo de coisa, ou não? Eu estava já, vamos dizer, voltada para o mundo antropológico? Eu estava bem voltada para o mundo antropológico. Para mim, tanto o museu quanto a antropologia eram, digamos assim, era o farol, era o exemplo, era aquilo que eu queria fazer e assim que as coisas deviam ser feitas, etc. Mas eu era muito envolvida com a política acadêmica na Santa Úrsula. Eu fui chefe de departamento, fui coordenadora de curso, eu me envolvi muito em reformar o curso de psicologia, reformamos o currículo para fazer um currículo mais interessante, etc. Eu tinha um envolvimento com a psicologia que não era acadêmico desse ponto de vista, entendeu? Institucional. Não, a gente fez uma revista que publicamos 2 ou 3 números lá. Eu tinha um envolvimento institucional muito forte, né? O meu modelo de seguir na vida era o museu e a antropologia, sobretudo o museu, o grande modelo acadêmico, né? Uhum. Mas e a tua experiência no museu? Era o que você imaginava? Era o que eu imaginava, sim. Eu nem sei se eu imaginava tanto assim, esse que é o problema. Eu vou dizer uma coisa para vocês, uma coisa curiosa, porque eu vinha do mestrado na psicologia, eu vinha, né, de toda aquela graduação, mestrado na psicologia, eu dava aula na psicologia, e curiosamente, não sei se vocês dois fizeram ciências sociais, né, de graduação. Não, ela fez jornalismo.
jornalismo. Eu fiz ciências sociais. Então, essa coisa assim da cultura de cada área, né? Na psicologia você tinha uma relação muito mais afetiva, forte, entre os colegas do que no museu e na antropologia. Não sei o que Celso acha, se é uma questão de doutorado, de pós-graduação, ou se é uma questão da área. Você diz entre os colegas ou com os professores? Colegas. Não, com os professores era mais ou menos a mesma coisa. Não, entre os colegas. No mestrado tinha mais, porque você fazia mais cursos, né, junto. Minha experiência é essa. Mestrado você tem. Doutorado, a pessoa era mais autônoma, era menos curso. Pode ser que eu tenha sentido essa diferença por conta de ser o doutorado, né? E não... Agora, o Gilberto, em particular, ele, vamos dizer, socializava muito os orientandos e alunos. Sim. N vezes. Isso eu tenho para quase que saudade daquele... as aulas que eram grupos de discussão com o Gilberto, né? Com aquelas pessoas todas que faziam mestrado e doutorado junto, ele juntava todo mundo, que era muito interessante. Aí eu conheci muita gente que depois... Ele valorizava muito essa sociabilidade acadêmica, né? Dos orientandos, alunos. É verdade, é verdade. Quem, Jane, você conheceu nessa época, você lembra? Celso, Rodolfo. Não, Malu, Amadu, a Tânia Salem, Hermano, nessa época. Hermano Viana, a Lalá, a Maria Laura, deve ter mais gente aí que eu não vou lembrar. Mas é mais ou menos foi essa geração aí que eu peguei, sobretudo Malu, foi mais ou menos essa. Eu falei da PUC, mas eu acho que você deu aula no IPUR, não foi? Bom, aí eu estava fazendo meu doutorado, dava aula na Santa Úrsula, fiz um concurso curiosíssimo para o Instituto de Psiquiatria, porque eu conhecia as pessoas todas da psicologia, conheci muita gente da psicologia, claro, né? E dois professores do IPUB davam aula na Santa Úrsula. Então a gente sabia as coisas que estavam acontecendo no IPUB. E teve um concurso curiosíssimo, que era um concurso para não médico. Era um concurso definido pela negativa. Aí eu fiz o concurso para o IPUB, passei. Isso antes de acabar o doutorado ainda? Antes de acabar o doutorado, porque eu terminei o doutorado, eu estava já no IPUB. Eu passei primeiro, Ana Cristina Figueiredo, que era uma grande amiga minha, passou em segundo. Só que ela ficou na área psi, ela hoje em dia trabalha no IPUB ainda, mas cuidando mesmo de paciente e tal. E eu entrei no IPUB, eu continuava nessa carreira um pouco assim, nas margens, né? Nem era psi, nem era antropóloga, nem era das ciências sociais, eu ficava meio nas margens e fui para o IPUB ser um pouco assim, cientista social no meio dos psiquiatras, né? Eu conheci muita gente lá, vi um trabalho muito interessante, fantástico sendo feito e fiquei bastante tempo lá, até que, assim, para ir pela via da profissão, eu fiz um concurso para um outro lugar que para mim era mítico também, que era espetacular, onde Jurandir trabalhava, Benilton, Joel, que foi o IMS. Né? Aí fui chamada, na verdade, graças ao museu, foi Tânia Salem, que era professora do IMS, professora visitante, não me lembro se ela era visitante, se ela já tinha feito concurso, não me lembro mais. Sei que ela ia embora, ia morar fora do Brasil, e tinha então esse lugar para um antropólogo entrar. E ela insistiu muito que fosse eu, eles me convidaram, eu entrei como professora visitante no IMS. Aí eu falei, uau! IMS, assim, parecido com o museu para mim, entendeu? Então, os dois Olimpos. Uau, IMS é Olimpo, ok, vamos lá. E aí entrei como visitante, depois eu fiz o concurso. Eu ia te perguntar justamente isso, mas mais adiante, porque se você tinha a antropologia como grande farol, né, e o museu como um grande ideal, como foi essa entrada no IMS, então. E com isso que você acabou de falar agora, de
se sentir até o IPUB muito nas margens, se o IMS não é uma instituição das margens. IMS também estou nas margens. É interessante, porque eu na verdade, o tempo todo, eu estou saindo da psicologia, psiquiatria, embora tivesse a psiquiatria social, a reforma psiquiátrica, toda uma discussão, né? O Goffman tinha escrito Asylum, o Becker, Desvio, então tinha uma discussão importantíssima que vinha das ciências sociais na psiquiatria, sem dúvida nenhuma, né? Mas, e de lá, Instituto de Medicina Social, Saúde Coletiva, também é margem do ponto de vista das ciências sociais, entendeu? Pertencendo ao centro biomédico, né? Pertencendo ao centro biomédico. Então nós, quer dizer, então eu vou no lugar da Tânia Salem, que ela está saindo, né? Ou seja, no lugar de antropólogo, já tinha o Sérgio, Malu vai no mesmo período que eu, ela vem das ciências sociais e vai para o Richard Parker, antropólogo, já estava lá, quer dizer, você tinha você tinha lá um certo localização para as ciências sociais no IMS. Isso é uma especificidade da saúde coletiva do IMS, é ter uma ciências sociais razoavelmente forte, mas é razoavelmente forte assim, mas é marginal, você sabe. É marginal na saúde coletiva e fica marginal nas ciências sociais, é uma coisa interessante, a gente sempre fica ali meio no meio da história. É verdade, mas o Gilberto tem uma trajetória de muita interlocução com esse mundo psi. Luiz Fernando também vai ter, que você vai encontrar, que você não conhecia, eu não falei aqui na minha trajetória, eu pulei porque eu estava falando mais da questão profissional, mas do ponto de vista intelectual, depois do doutorado, eu comecei a trabalhar próximo do Luiz Fernando, porque ele é que estudava essa questão do universo psi, sem dúvida nenhuma, né? Toda a discussão pessoa, indivíduo, eu fui para... E aí comecei a trabalhar com ele mesmo, né, no projeto Psico Rio e tal. Então o Luiz é uma figura completamente fundamental na minha formação, completamente. Você não teve essa dúvida de vou para o IMS, não, tipo, abdico? Gente, eu estava no IPUB. IPUB é engraçado trabalhar lá, mas é complicado. Você está no meio psiquiátrico. A gente brincava, isso aqui é um hospício, né? Então, não, eu nem pisquei. Você dava aula no IPUB de quê? Que nem eu fazia na psicologia. Eu dava aula eu pegava, por exemplo, psicologia social, era, na verdade, sociologia. Eu dava aulas sobre Goffman, sobre construção social da realidade do... Berger e Luckmann, dava toda a teoria do desvio, ou às vezes ia para uma sociologia um pouco diferente, que era Boltanski, os usos sociais do corpo. Eu pegava justamente as ciências sociais que refletiam sobre questões ou de subjetividade, ou do corpo, ou o indivíduo, pessoa. Então, eu pegava era essa a pegada no Instituto de Psiquiatria. Agora, de novo, eu acabei tendo uma carreira institucional, fui coordenadora de pós-graduação, porque é o tal negócio, como você está, que nem na psicologia, você está num lugar que as pessoas são profissionais, que fazem outra coisa fora, no consultório, você aproveita muito quem tem uma vocação ou uma escolha acadêmica, mais estritamente acadêmica. Aí você acaba coordenando cursos, fazendo uma opção de coisas, porque os outros têm mais coisa para fazer. Estão ganhando dinheiro. De fato tem mais coisa para fazer, né? Então você acaba... Então no IPUB era isso, né? Eu dava esse tipo de aula, eu pegava, o que eu fazia? Eu justamente buscava os autores em que você pudesse, digamos assim, pensar, refletir sobre, a reflexão, sobre essas questões, digamos assim, que diziam respeito à medicina, psiquiatria, psicologia. E o IMS nessa época dava aula para graduação? Você dava aula para graduação em medicina? Não. Que eu você já foi dei, fazer lá? já dei algumas vezes. Já dei aula para graduação na medicina até na UFRJ, me chamava, Pedro Gabriel me chamava para dar aula lá, era legal. Não, IMS nunca teve... IMS dá algumas disciplinas na graduação da medicina, sempre foi assim.
já teve uma residência em medicina social, mas o IMS foi criado como um instituto de pós-graduação, saúde coletiva. Então, e já tinha as 3 áreas? Já não. Nessa época que você entrou no quando IMS, eu entrei já tinha as 3 áreas, Então você dava aula para ciências humanas e saúde? Não, já tinha as 3 áreas, já eram diferenciadas. Eu entrei em 93, por aí. E o que se fazia de pesquisa nessa época? Porque eu entendo que tenha tido uma transformação mesmo, né? Se for olhar os 40 anos do IMS, 40 e poucos anos, né? O tipo de tema, não só o tema. Olha só, você já tinha tido, ou estava acontecendo, mas eu naquela época não estava ligada a isso, uma pesquisa importante sobre AIDS, né? Como é que era? Sangue, sexo, e tinha uma brincadeira, né? Que tinha uma pesquisa grande sobre AIDS, que Richard Parker, Sérgio, Jurandir também trabalhavam, homossexualidade, AIDS, etc. Eu não estava trabalhando com isso, eu trabalhava mais o que a gente chamava de construção da subjetividade. Então eu pegava mais o campo psi, construção da subjetividade, por aí que eu entrei, onde também estava Jurandir e Benildo, na época. E é o que vem que eles permanecem, eu acabei me virando para o lado do clã, né, da sexualidade, de fato. Então, quando eu entrei, já tinha as 3 áreas. Mas eu ainda me sentia limítrofe. Hoje em dia, cada vez menos, mas tinha essa coisa um pouco... O Gilberto, o Celso tem razão, ele fazia esse diálogo forte de ciências sociais com esse universo psi. Depois o Luiz Fernando fez esse papel, uma presença muito forte. E aí Luiz Fernando agora estuda religião, né? Abandonou o psi, eu também abandonei, eu acabei abandonando também, né? Eu acabei, a terceira fase, digamos assim, da minha carreira, na verdade, é o clã, né? O Centro Latino-Americano, a questão da sexualidade que começa a aparecer, sexualidade e gênero, e eu fui um pouco me afastando dessa discussão doença mental, saúde mental, que Benilton, Jurandir, etc., continuam levando lá, né? Eu me afastei. Acabei me afastando. O Luiz Fernando, só para lembrar, o Luiz Fernando foi fundamental na minha carreira e fundamentais foram aqueles GTs da Ampox que eu participava junto com ele. Ou bem ele coordenava, Ondina Leal, Cíntia Sarte, e eu coordenei depois de algum tempo, que eram os GTs de pessoa, corpo e doença, que não tinha sempre esse título. Sim. Era pessoa, sofrimento. Corpo, sofrimento, pessoa, corpo, saúde, pessoa, doença, em suma. Mudou bastante o título, mas a temática era essa. Isso eu acho que foi importante, porque foi cavando dentro das ciências sociais um lugar para esses temas que não são temas clássicos, não são temas valorizados, talvez, né? E eu acho que a participação desses GTs foi assim, fundamental para criar também uma certa área de discussão dentro das ciências sociais que hoje em dia está um pouco desfeita. Mas naquele momento, foi anos 90 para 2000, foi... Hoje está difícil encontrar um GT na Ampox para quem se interessa por isso. Hoje em dia está difícil, exatamente. Na ABA está tendo alguma coisa, mas na Ampox está difícil. E a gente manteve durante, acho que mais de uma década. Mas por que está mais difícil? Não tem uma proposta muito com grande... Nós tínhamos essa proposta que era muito clara. Aí Luiz Fernando cansou, aí eu fiz com Cíntia, aí Cíntia tal, aí Maria Cláudia sugeriu, vamos juntar com emoção, tem tudo a ver, mas aí acabou se diluindo, se diluiu a... Mas não é porque passou a ter, pelo menos eu vejo isso em algumas áreas, uma quantidade de congressos de áreas específicas muito maior. Talvez. Congresso brasileiro e latino-americano, e do Sudeste, do Nordeste, internacional. Abrasco, Abrasquinho.
Algumas áreas aconteceu Agora, isso. é uma né? coisa curiosa. Muito E também forte. eu andei olhando o programa da ABA, não sei se é essa, mas a outra. É uma coisa curiosa isso. Talvez isso tenha a ver com o que você está falando de uma outra forma. Você tinha uma quantidade de GTs em torno de saúde e corpo diferentes, mas meio especializados. Um era SUS, o outro era não sei o que. Tinha uma porção. Agora, aquela Ampox, na verdade, ela é mais focada, né? Ela tem um número menor de GTs e tudo mais. Os da Ampox, pode ser que a razão seja essa, Celso, não sei. De um conjunto de encontros, de conferências e congressos. E o pequeno congresso da Brasco pode ser que esteja também tomando essa... Aí foi isso. Aí depois eu tive essa outra... Com o clã. O clã. Clã 2002, né? 2002. Não, eu queria falar do clã, também perguntar do clã, mas só para esclarecer mesmo, quando você entra no IMS, então primeiro você entra para dar aulas específicas, depois você faz um concurso. Primeiro na época... Você dava aula para pós também. Assim, você entrava na pós-graduação e dizia... Aí você dava aulas... Entrou como visitante primeiro. Visitante. Você dava aulas, você... Esperava-se que você fizesse uma pesquisa, esperava-se que você publicasse, como qualquer professor de pós-graduação. Né? Aí apareceu essa vaga, eu falei, oba, vamos lá. Eu fui contratada em 95, algum tempo depois, então, da professor visitante. Não, aí você entra como é que eu vou dizer, na mouvance de uma pós-graduação, né? Que se transformou muito desde então. Teve uma transformação muito forte nos anos 2000. O Celso deve saber disso melhor do que eu. Não, em que termos? no MS? Não, a pós-graduação. IMS, mas foi quando a CAPES mudou a forma de avaliação. CAPES, sim. A CAPES muda a forma de avaliação e isso incidiu em cima do lado do IPUB, quando eu estava saindo da coordenação, o IPUB, que as notas deixaram de ser ABCD, passaram a ser... Sim, a avaliação mudou e o prazo do mestrado, doutorado foi das bolsas, encolheu. Das bolsas e digamos assim, a exigência da avaliação ficou muito mais forte. Se exigia do professor uma quantidade de publicações muito maior, uma produção acadêmica passou a ser assim, uma coisa fundamental. O IPUB caiu para nota 3, eu me lembro disso, foi um escândalo, um choque, a nota 2. E o IMS, na sua primeira avaliação, caiu para nota 4. Caiu não, porque não tinha nota antes, mas foi avaliado nota 4. Foi um escândalo, todas as coisas. Então, desde então, a pós-graduação brasileira, eu acho que a face da pós-graduação mudou muito. Mudou a nossa relação com a instituição e com o nosso trabalho também, né? Nós temos hoje em dia, pelo menos nós lá, eu sinto isso muito na saúde coletiva, a gente tem uma pressão de produção acadêmica muito forte. Muito mais do que era quando eu entrei, mas incomparavelmente. É isso, quer dizer, então também... E com o clã as coisas mudaram muito, a gente fez pesquisas, digamos assim... E como é que é a criação do clã? Como é que foi a iniciativa da Fundação Ford. Isso realmente, essa história, o Sérgio contaria isso muito melhor do que eu. A Mas Ford... conta a sua versão. Não, a Ford iniciou... Essas fundações fazem, era uma iniciativa, não me lembro mais do nome, Sexual Law Initiative. E dentro dessa iniciativa global, eles criaram centros como o clã, né? Não necessariamente com um nome parecido assim, centros na América do Sul, África, Ásia e Europa não. E Estados Unidos. Tá. E a América do Sul era, na verdade, uma ONG peruana chamada Flora Tristan, uma ONG, e o IMS, no Rio de Janeiro.
Nós éramos, na verdade, subsidiários. O centro do clã, tá, era lá, em Lima, a Flora Tristã. Até que alguns anos depois deu maior problema com relação à Flora Tristã, não sei explicar exatamente o quê. E então, o Rio de Janeiro, o IMS, passou a ser a sede do clã. Isso demorou uns 2 ou 3 anos. Mas a opção pelas publicações em espanhol, então, era por conta desse centro em Não, Lima? nós, ou por conta não, mesmo não, não, porque nós éramos Tá. centro latino-americano, Uhum. tá? Nós tínhamos convênios com universidades no Chile, na Argentina, em Colômbia, onde tinha escritório da Ford, e no Peru. Então, de fato, sempre foi latino-americano, tá? Só que a sede passou a ser no Rio de Janeiro. E o clã desses centros todos que eu te falei, a Ásia tinha 2, África, mesmo americano, o clã foi o mais bem sucedido, do ponto de vista de todas as suas iniciativas. E como é que você migra para essa temática Me de chamaram. gênero? Você chamaram, eu fui. Me chamaram, Malu, Sérgio, chegaram e disseram, você tem que trabalhar com a gente. Aí eu falei, foi aí que eu comecei a estudar. Minha primeira pesquisa no clã foi sexualidade nas classificações psiquiátricas. Eu tinha estudado, né, eu já tinha estudado um pouco a história da psicanálise no Brasil, a psicanálise, como é que ela chega no Brasil no início do século XX, isso tudo. Já tinha estudado alguns autores dos anos 20 e 30 na psicanálise, que cruzavam com os primeiros sexólogos. Isso é uma coisa interessante, porque tem a ver até com o que o Sérgio estudou quando ele fez a tese dele sobre sífilis. Bom, mas aí eles me chamaram, queremos que você Escreveu trabalhe o livrinho aqui. para a coleção lá que eu organizei da Azar, né? Mundo Psi no Brasil. Aliás, adorei escrever aquele livro. Segundo, ele é um ótimo editor, viu? Me deu várias, a gente discutia, você me dava vários toques. Mas aí eu fui estudar Bom que logo depois você mudou. Eu mudei. Fez o balanço ali do movimento psi. É engraçado, Celso, porque ficam te chamando para, mesmo depois que eu já estava no clã estudando, tentando estudar sexualidade, classificações psiquiátricas, etc., sempre acabam te lembrando de você como alguém que lida com a história do campo psi. Depois, isso já, hoje em dia, não mais. Mas, em suma, então eu comecei a estudar a sexualidade nas classificações psiquiátricas, fiz um longo estudo sobre os DSMs, né, os manuais estatísticos diagnósticos em transtornos mentais, trabalhava ainda muito com o Luiz Fernando sobre isso tudo, e fui me voltando, né, para esse outro campo, que aí é outra literatura, uma base Foucaultiana muito forte, que no IMS, mas que isso já vinha lá do meu mestrado, lá da PUC, né, e uma outra literatura muito diferente do que eu até então, né, estudava, né? Que a antropologia começa a sumir dos títulos, né? Fica Women's Studies, Cultural Studies, né? Science Studies, né? Você quase Queer, depois, né? Então é engraçado como vai se diluindo um pouco a própria ideia de antropologia, né? Mas a tua, vamos dizer, a auto-identidade era de antropóloga. Até hoje é. É de antropólogo. Quando você completa um formulário. Não, assim, quando completa um formulário, o que você põe? você coloca? Eu boto antropólogo. E eu ponho professora. Ah, sim, não professor, quando é a ocupação. Ocupação banco, professor. Ocupação professor. Mas assim, academicamente, antropólogo. Em alguns casos, historiador, mas é específico, também tem não um título, mas uma prática também grande, né? Jânia. Eu ponho professora nos formulários mais... E aí toda vez que a gente fala na família, etc., você define antropóloga, pergunta, estuda índio. É muito engraçado isso. Você tem uma história ótima, Eu né? tenho. Que o filho dele dizia. Meu filho foi buscar na creche e não me lembro se era uma entrevista, alguma coisa tinha saído comigo, que a professora lá, a tia, né, viu? Aí quando chegou, eu disse, pai, eu falei com o Antônio hoje, Antônio, seu pai é antropólogo, né? Falou, não, tia, meu pai não. É sim, eu vi seu pai antropólogo. Não, tia, meu pai é uma pessoa normal. Antropólogo para ele, o que será que era? Eu falei, não, filho, eu sou antropólogo. Você é antropólogo, pai? Sou, sua mãe também. Mamãe também?
Aí ele pensou assim, eu vou ser um Estou antropologuinho. condenado. Eu disse, bom, até as crianças pequenas sabem que antropólogo não é normal. Está condenado. Não, é uma coisa muito normal. Mas então... Tem uma outra história, depois eu te conto em off, mas de outra pessoa que é mais A revista. punk. Não, não pode, não. Atenção, não, com respeito aqui, é um colega de profissão. Você foi mãe, né? Nesse ínterim, Fui. não foi? Fui. E vamos passar então para o lado picante da O entrevista. lado pessoal. Não é passar para um outro lado. Eu acho que essas coisas... Tô brincando. Não, é mais ou menos fundamental. Eu me lembro... Porque isso também deve... Por que eu sei? Eu confundi tudo. Quando é que eu entrei para o mestrado, quando é que eu defendi doutorado, tudo. Agora, quando eu entrei no IMS, é o ano que meu filho nasceu. Então, esse é um divisor de águas. Eu entrei em 95, ele tinha 2, 3 meses. Eu fiz o concurso grávida. E eu me lembro que eu cheguei para Tânia e falei assim, Tânia Salem, falei, Tânia, tô grávida. Ela falou assim, esconde aí. Tipo assim, e na época a gente nem sabia direito qual era a legislação, se você podia ser contratada, se você... Claro que podia, mas a gente não tinha a menor ideia de nada. Falei, nem fala para ninguém, esconde aí. Falei, tá bem. Eu fiz o concurso um pouquinho grávida e ele aí demorava naquela época a ser contratado, ele nasceu. Eu fui contratada, e é super complicado, eu fui contratada, ele tinha 2, 3 meses, e você, quando você é contratado, você não tem direito à licença maternidade, entendeu? Ser contratado, você tem que começar a trabalhar. O seu filho tem 2 meses, mas não se interessa quando é que ele nasceu, né? Então, aquilo foi meio complicado. Você teve que dar aula, enfim, você... Mas aí você falava com os colegas, era mês de julho, agosto, isso deu para... E eu ainda trabalhava no IPUB. Eu trabalhei alguns anos, não tive coragem de largar o UFRJ, não sei porquê. E eu fiquei nas duas, né? Ficava no IPUB. No IPUB eu tinha longa licença maternidade, né? Porque já era previsto, né? Aí meu filho nasceu no ano que eu entrei. Então esse ano eu sei sempre quando é que eu entrei no IMS. O resto tudo eu esqueço. Isso de alguma forma influenciou a vida, com certeza, mas o seu interesse por determinados temas? Não. Enfim, não. João Vitor, não. Nada. Hoje em dia eu estou estudando maternidade, né? Por conta das maluquices da vida, por conta dos hormônios, né? Da ocitocina. Aí as alunas... Engraçado, as alunas tendo filho, elas, veio esse óbvio interesse delas por discutir maternidade. Então hoje eu estou estudando maternidade via essa história, né, do hormônio da ocitocina, mas quando o João Vitor nasceu, a questão de ficar grávida ou de ter filho não tiveram, que eu me lembre, nenhuma interferência. Mas a maternidade, ela dificultou ou não a sua vida acadêmica, as suas atividades? Ela... Não consigo me lembrar exatamente se dificultou. Impactou. Veja bem, ela impacta Mas assim, então, geralmente, quer dizer, tem um padrão. Você teve filho, você já tinha emprego, já era doutora e tal. Às vezes você é mestranda ou jovem doutoranda. Eu acho, exatamente. Eu acho que no momento em que eu tive filho, que eu já tinha feito doutorado, já tinha 2 concursos públicos, ou seja, já tinha profissão, né, em 2 universidades públicas. Eu estava absolutamente com minha vida profissional completamente resolvida desse ponto de vista. Então, a maternidade... Num primeiro, eu acho que uma menina, ou uma pessoa que está fazendo no meio do doutorado, ou tentando fazer concurso para se firmar e tal, deve ter um impacto muito forte. Mas para mim, o impacto é assim, quando a criança nasce no primeiro ano de vida, é um impacto. Sua produção acadêmica vai embora, várias coisas você deixa de lado para cuidar da criança, sem dúvida nenhuma. Mas... eu acho que eu já estava num certo patamar da minha carreira que isso não tinha um impacto forte. Não tinha um impacto forte de maneira nenhuma.
Antes, dormiu, você passou uma temporada de pós-doutorado na França. Fui, passei 6 meses lá. O filho ficou? Foi infernal, você sabe disso, né? Eu te contei. Não. Ele ficou, menino. Não, ele ficou aqui no Brasil. Ele tinha 5 anos, falei para ela. Isso foi um inferno. Foi uma decisão louca da minha parte. Então, eu fui fazer um pós-doc lá com a Frânia. Eu tinha feito umas 2 disciplinas com a Frânia. A segunda foi um outro autor que foi fundamental, que eu conheci no museu e que foi fundamental na minha discussão, na minha tese, que foi Bourdieu. Foi ele que me apresentou, fiz um curso inteiro com ele, só lendo Bourdieu, foi espetacular. E eu acabei fazendo esse pós-doc lá com ele, na École, e eu ia levar João Vitor, ia ser a coisa mais complexa na vida de um ser humano, e o pai dele ficando, porque Vitor trabalha em outra área completamente, graças a Deus, não está na vida acadêmica, né? Então, ele tem um escritório de design, ele não poderia fechar e ir. E eu ia levar o garoto, não sabia bem como, até que uns colegas do IMS, sabe, vieram conversar comigo e disseram: escuta, você tem toda a sua casa montada aqui, com babá, com pai, com tudo, larga o garoto aqui e vai você. E de vez em quando ele vai lá te ver. Aí eu falei, faz sentido. Só que E ele foi lá umas 3 vezes, ficou comigo um tempo. Só que assim, ele ficou completamente gago. E meu coração despedaçado, fibra por fibra, não faria isso de novo. E ele ficou gago durante 6 meses. Depois passou. Mas esse foi o momento em que filho e carreira, digamos assim, se complicaram. Mas e lá em Paris você aproveitou para fazer o quê, além de... Além de sentir saudade. Além de sentir saudade, fiz algumas... na verdade, você vai fazer pós-doc na École, é tudo muito livre, você faz o que você bem entende. Então, eu fiz alguns seminários que eu adorei, foram interessantíssimos. E fiz uma pesquisa, eu ainda estava... A minha proposta na época ainda era os primórdios da psicanálise, né? Então, eu fiz pesquisa de textos no Santana, na biblioteca do Santana, eu morava pertinho da escola lá, lacaniana, né? Então eu tinha acesso à biblioteca e fazia os seminários na École e apresentava trabalhos, discutia, mas era muito, muito leve, muito bom. Você fez seminários com quem? Eu fiz seminários, os próprios seminários do Afrânio, fiz um seminário Annie Lovell, você já sabe quem é? Sabe quem é, né? Ela tinha uma pesquisa interessantíssima junto com Castel, sobre a psiquiatria, psicanálise, etc., e terapias alternativas nos Estados Unidos. Ela dava um seminário interessante, com muitos convidados, e fiz alguns outros que eu não me lembro com quem, tá? Fiz mais uns 2, assim, que eu agora nem consigo me lembrar o nome dos 2. Mas esse Dani Lopes foi espetacular. Fora as coisas que você faz em Paris, né? Tem fulano que chega e vai dar uma conferência, não sei aonde, você vai assistir. Bom, 5 meses passam rápido também, 6 né? Oi? 6 meses passam rápido. 6 meses você se adaptou, chegou, você já está indo embora. Você tem esse problema. Não é... Quem quiser fazer, eu acho melhor ficar 1 ano, pelo menos. E aí você volta para o IMS, volta para o Brasil, né? Aí o clã é 2002. Aí eu mudo um pouco minha vida. Não, antes mesmo eu queria te perguntar, que é uma pergunta que eu me faço sempre e que talvez agora volte de outra forma, né? Mas, sei lá, em qualquer época desde que você entrou no IMS, existe um papel, assim, claro, para ciências sociais nesse meio da saúde, né? Assim, como você percebe isso? Papel claro não é, não. Tem um papel.
Né? No IMS tem muita gente que vem do campo da saúde, né? Então tem pessoas que vêm com questões práticas da área da saúde. Mas aí você tem as pessoas que vêm com questões muito práticas, elas vão fazer planejamento. São normalmente profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, e normalmente as questões muito práticas vão cair numa outra área de concentração. Quem vem para a área de ciências humanas e saúde já vem também um pouco, como é que eu vou dizer? Já está um pouco habitando esse campo meio marginal, meio entre áreas que é as ciências humanas em saúde, entendeu? Quem procura, é engraçado, já está um pouco nesse meio do caminho. Quem tem questões muito claras, muito assim, ou vai para a ENSP ou vai para planejamento. Não vem. E o IMS, nós, as ciências humanas, pegava antigamente, quando eu entrei, lá em 95, pegava muito o pessoal psi, muito. A maioria que tinham feito graduação em psicologia, porque era Jurandir, Joel, Benilton. Com o tempo, nós, antropólogos, a gente, sobretudo a partir do CLAN, a gente apareceu mais, a nossa proposta ficou mais clara e hoje em dia tem bastante gente vindo não de outras áreas que não psi e de ciências sociais. Eu lembro da Gunnar assumindo recentemente a direção do IMS e se referindo às ciências humanas em saúde como um inseticida, né? Que tem o inseto e o inseticida. E eu fiquei com aquilo... O inseto é a medicina, será? O inseto e a inseticida. Acho que a gente era inseticida. Eu não me lembro disso. Ela falou. Não, a gente é uma coisa... a gente é uma coisa para estranha. Além da crítica que cabe, né, às ciências humanas. Mas por que não a crítica? Isso não, estou perguntando. Pode ser, mas é isso? É fundamentalmente isso? Você vê mais alguma coisa? Não, tem também. Eu acho que há um papel propositivo, sobretudo quando você pega populações marginalizadas, temas que não são tratados pela saúde pública mais tradicional, que é a questão de raça, gênero, sexualidade, etc., que aí as ciências humanas podem ter um papel mais propositivo do que apenas a tal da desconstrução da desnaturalização da doença, do corpo, né? Que eu brinco, né? Cada aluno que chega lá, eu digo, gente, olha, corpo, aqui no MS nada existe, tá? É tudo construído socialmente, pode parar. Mas é uma brincadeira. Mas tem um lado que pode ser mais propositivo, eu acho. Agora, Jane, pensando aqui durante a entrevista mesmo, você mencionou esse momento, né? Você ali na PUC, jovem, aquela coisa do jargão psi mediando o cotidiano de uma determinada camada, vamos dizer, média, urbana, intelectualizada, aquelas coisas que o Gilberto estudou tão bem. Depois teve um momento em que a coisa do corpo ficou mais forte, né? Mas agora, estou lembrando do finalzinho do livro que você escreveu também, né? Quer dizer, a psiquiatria, a medicalização, a bioquímica, não sei o que, aí entram e botando para correr. Nossa, totalmente. Muito, né? Totalmente. Como é que você vivenciou esse terceiro momento, né? Eu cheguei a estudar, quer dizer, que é aí que está, né? No Psicorrio. Psicorrio, assim, você tinha um conjunto foi bem interessante, você tinha alguns psiquiatras do IPUB, Luiz Fernando, eu, psicólogo da psicologia, do IMS, que estávamos fazendo esse mapeamento do campo psi, das publicações, etc., e a gente chegou a discutir muito essa virada neurocientífica, neuroquímica. Eu escrevi um trabalho sobre isso, sobre a neurociência, que eu esqueci o título do trabalho agora. Também entre alguns lugares o que era, vamos dizer, a sociobiologia dos anos 70, né? Ela reaparece com novos... Sabe o que está... Psicologia evolutiva, a uns psicologia, nomes... hoje em dia, o que substituiu ela sabe disso, o que substitui a sociobiologia é a psicologia evolutiva, evolucionária. Não é assim que se fala? Evolucionária. É psicologia evolucionária, que é toda também baseada em Darwin e tal. E
Nada, eu acho muito impressionante, porque, não sei se você acha isso também, você hoje em dia tem um certo jargão neuroquímico. Sim. Que as pessoas também começam a falar naturalmente, como eu vejo às vezes uma mãe conversando com o filho, não, filho, o problema é o seguinte, é porque tem uma coisa no cérebro que está faltando aqui, então põe ali. Então você tem uma certa, me parece que também tem uma certa vulgarização de uma visão neuroquímica, né, do ser humano. O que me preocupa às vezes, Celso, o que é? Você pode entrar também numa crítica muito fácil disso, dizendo, e isso precisa também de ser mais bem estudado, investigado, afinal de contas, o que isso significa, né? O que é esse sujeito cerebral, né? Que na verdade é o Ortega que estuda, né? O que é sujeito cerebral? O que significa isso para as pessoas, né? A tendência é a gente cair numa crítica muito fácil, dizer, não... Crítica mais fundamentalista, vamos dizer assim, né? Não, onde já se viu, não é neuroquímico? Eu falo, olha, também é neuroquímico, né? Neuroquímica, a química funciona, né? Alguma coisa... mas a gente tem que tentar entender o que é essa virada, né? Porque eu estou pensando aqui na psicanálise, vamos dizer, mais tradicional, ainda na França, hoje em dia falando da psiquiatria americana. Parece que são dois mundos muito separados, né? Quer dizer, e um mais em decadência ao longo do tempo e outro triunfante e com muito dinheiro também, né? Porque os remédios, as coisas, a gente não pode... Dinheiro gera pesquisa, gera bolsa, gera... Muito dinheiro. Não, Celso, o dinheiro gera conhecimento, porque as pesquisas... Por exemplo, você vai no IPUB, né? A área de concentração, falando em pós-graduação, que mais produtiva, que fazia pesquisa e mais publicava, era que testava o medicamento, era quem tinha dinheiro. Não tem discussão, entendeu? Se você quisesse pesquisar alguma outra coisa, você não ia conseguir financiamento necessariamente. Não é questão de ser coitadinho, não. A gente via, isso era visível. E no meio acadêmico também vai, quer dizer, impondo, não sei se é a palavra exata, uma série de padrões de publicação, essas coisas, né? Que tá o Luiz Fernando, coitado, e mais outras pessoas brigando até hoje. Você talvez entenda um pouco isso, mas vocês não podem imaginar o que é a área da saúde, porque entendeu? É esse paradigma, mas é um paradigma que vem da medicina e vem da indústria, né? Porque você falou assim, né? Vamos dizer, a parte de ciências sociais, mesmo no IMS, é um pouco... qual foi a expressão que você usou? Marginal. Mas a medicina social, dentro da medicina, também é marginal. Exatamente. Então, você tem a medicina, então, se você pensar em CAPS, né? Medicina 1, Medicina 2, que são... Aí você tem a saúde, porque nós não somos avaliados, graças a Deus, como... Então, você tem a área de saúde coletiva, que é aquele bando de comunista, né, que quer lutar pela saúde pública no Brasil. Sim, na área de saúde já fica marginal. A gente já fica um pouco. Agora, na saúde coletiva, as ciências sociais também, eles ficam olhando e dizendo, mas o que vocês estão fazendo? É que nem um pouco, se você pensar um pouco essas coisas, ciência política, sociologia e antropologia, né? Você tem um paradigma muito mais objetivante, matemático, na ciência política e na sociologia do que na antropologia. Então, há uma dificuldade de compreensão do que o outro está fazendo. Na saúde coletiva também. No nosso caso, a gente enfrenta a epidemiologia e o planejamento, que o planejamento está salvando as pessoas, né? Da saúde pública, a epidemiologia está fazendo ciência séria e vocês estão fazendo o quê, né? Um pouco essa estou falando demais. Um pouco essa são as ciências sociais na saúde coletiva. Bom, tem que estar falando do IMS, né? Também tem que perguntar, lamentavelmente, a situação da UERJ nos últimos anos, né? Sim, gente. De crise, porque 3 meses sem receber salário. O último salário recebido foi abril.
Não, em abril não, o salário de abril, que a gente recebeu lá para final de junho. Para não mentir, eu recebi R$ 550 referentes a maio, já. Não, uma coisa tá na mídia, né? Casos terrível. pessoais terríveis. E pela primeira vez aconteceu uma coisa histórica. A pós-graduação, todas as greves que eu já assisti, né? Estou lá há 24 anos, desde a época, um pouco antes do meu filho nascer. As greves, todas eram greves da graduação, que eu acho também errado, mas era isso que acontecia. As pós nunca paravam. IMS não se falava em parar, ou às vezes tinha alguma discussão. Devemos, não, tem a nota da CAPES, tem a avaliação da CAPES, a gente tem que seguir, não podemos perder os prazos, etc. Esse era o argumento. Desta vez, o IMS, ninguém discutiu, estamos parados. Primeira vez que isso acontece. Eu cheguei em casa assim, eu era a favor, ninguém defendeu continuar a dar aula. Mas você acha, quer dizer assim, vendo um pouco, né, de fora, apesar de conhecer pessoas que estão lá e acompanhar a situação, não se consegue ver cenário, não assim, não tem nenhuma negociação em curso, não tem, quer dizer, não se vê... Porque nós estamos atrelados totalmente à chamada crise do governo do Estado. A UERJ está completamente atrelada a isso. O Estado está pagando, né, saúde, educação, segurança, nós somos ciência e tecnologia, a gente está fora. Então nós estamos completamente atrelados. Então não dá para ver uma saída para a UERJ, né? Semana passada eu fui assistir uma conferência, eu não vou lembrar do sobrenome dele, um economista lá da UERJ, professor. Uma conferência, adorei, porque ele diz, olha, tem que se pensar, Bruno, você assistiu não, né? Não, mas eu vi a chamada. Algum lugar. Bem, ele fala isso, quer dizer, saída para a UERJ não tem. Tem saída para a crise no Estado. Se não pensar nisso, não vai, você vai o quê? De onde vai tirar dinheiro para... Que ele diz, olha, é que não tem mesmo. Agora, isso é que tem que ser negociado, ele acha. Tem toda uma proposta de negociação a nível federal. Mas a UERJ, eu tenho a impressão que a gente está atrelado. Quer dizer, enquanto o governo do Estado estiver nessa também crise, eu acho que não vai ter uma saída para a UERJ. Mas você acha que agora é diferente de outros momentos, de greve, de crise? Totalmente diferente, Celso, totalmente. Você viu os números do vestibular, né? Nós tínhamos uma média de 80 mil, vou falar isso para ela, não vai fazer vestibular para lá, 80 mil candidatos. Esse ano foram 35 mil. Não, de partir Mas na do coração. pós-graduação isso se sente ou não? Olha só, a gente achava que não. Aí ano passado, na nossa área de concentração, mestrado, nós costumávamos ter uns 70 candidatos para 10 vagas. Tivemos 24. Pós-graduação. Sendo que a primeira colocada, excelente, primeira colocada, optou fazer na ENSP. Com um tema totalmente IMS, sabe? A gente fica assim, muito de cabelo em pé, porque... Então, o que eu estou querendo dizer é que não é nem se a gente para, o que está acontecendo. Eu tenho medo da gente ficar completamente sem aluno, mas ficar sem aluno, um pouco sem aluno mesmo, entendeu? A gente ia começar Mas agora... tem um ponto em que a coisa não é tão reversível, mesmo pagando. Será que? Pois é, eu tenho medo de estar acontecendo alguma coisa meio irreversível. Eu não quero acreditar nisso, acho que não, acho que há reversibilidade, mas você fica com medo, porque ia começar o primeiro semestre de 2017 agora, entendeu? Porque a gente tinha feito uma greve no passado, né? Então é muito preocupante, muito, muito, muito. Não sei. As pessoas é uma universidade, gente, é importante. Tem 20 cursos de pós-graduação, tem pesquisas extremamente relevantes. O IMS é o primeiro curso de saúde coletiva do Brasil, é nota 7, vários outros também são lá. É muito sério, né? Melhor curso de direito do Brasil, melhor curso de direito do Estado, vários outros, em suma. É lamentável.
Infelizmente, tá tendo trote lá hoje. E eu vi outro dia, tinha lá um medicina, grupinho, trote. sociais. Aí eu olhei e falei assim, gente, quem vai contar para eles? Mas eu fiquei pensando, Engraçado. Eu acho que é uma tentativa de, tipo, não. Mas é dos alunos? Porque os professores estão parados? É dos alunos. É dos alunos. Deve ser uma tentativa de, sei lá, as coisas continuam, né? Não sei. Alguma vida hipertensa, né? Bom, mas agora você está preparando o teu concurso para progressão, né? Para titular. Olha o conjunto de paradoxos das nossas vidas. Sem receber o salário direito, agora no primeiro semestre, o Prociência, sabe o que é o Prociência, né? Sim. O Prociência parou de ser pago em novembro do ano passado. A FAPERJ está sem dinheiro. Isso. E eu tendo que pedir renovação do Prociência. Apresentar relatório, fazer um projeto, pegar todos os documentos comprobatórios. E é muita maluquice. Você está fazendo isso tudo sem receber o Prociência. Fizemos. Agora eu vou pedir a renovação da minha bolsa do CNPq. O CNPq dizendo que não vai mais pagar. Também vou pedir, não se sabe se vai ter. Isso. E eu vou pedir a progressão para titular e o Estado está dizendo que não vai dar progressão para ninguém. Então, sabe aquela sensação que você está fazendo uma função de coisas estranhas? Que para nada? Anomia quase, né? Que coisa maluca, gente, muito maluca. Bom, mas falar da UERJ é isso. E o pessoal mais novo, então, tá. E nós também. Nunca na minha vida. Eu fiz concurso público, estou na UERJ, UBA. Jamais imaginei que eu fosse chegar nesta idade com medo de não poder me aposentar. Nunca. Mas esse é o país em que vivemos. Bom, deixa eu mudar de assunto para uma pergunta. Não começar a chorar já. Não, é uma curiosidade também. Eu pergunto para várias pessoas que entrevista, quase todas. Se você tivesse que destacar assim, um livro que te marcou, que você leu, que, nossa, esse é na tua trajetória toda, sei lá, o que é que te vem à mente? Um livro, assim, um autor. Engraçado. Vigiar e Punir. Vigiar e Punir. Um autor que eu praticamente não falei esse tempo todo, mas me lembro que foi assim... Quando você leu Foucault? Quer dizer, Vigiar e Punir, né? Eu Vigiar e Punir, eu li quando eu estava começando o mestrado. Quando é que eu comecei o mestrado? 80 e... Não, mestrado. Não, 78. 78, por aí, final da graduação. Mais do que História da Loucura? Mais. Vigiar e Punir foi um divisor de águas, assim, foi uma coisa assim, mudou muito a minha maneira de pensar sobre o mundo. Ótima escolha. Não, porque quando você começou a fazer pergunta, eu falei, não, eu tenho que falar um de antropologia. Mas eu falei, não, mas foi esse mesmo. Não precisa ser de antropologia, não. Não, eu imaginei. Deixa eu falar alguma coisa, mas eu falei, não, foi esse. Impactou mesmo. E olha aqui, ó, faz 200 anos, né? Não ainda. Quase 40 anos. 40 anos. Eu li em francês, eu ainda tenho ele original em francês. Eu tive aula sobre Vigiar e Punir com Jane Russo. Foi? Um trechinho, foi. Não me lembro que capítulo. Uma criança. Qual o livro que te marcou, Celso? Bom, podia falar vários, né? Mas Zimmel, autor muito impactante. Mas assim, um livro que eu li que eu fiquei impressionado. O Schnur, estudando para o mestrado no museu. Aquilo tão encaixado, tão, né, a distância estrutural, aquela explicação da... Nossa, aquilo me impactou. Mas teve um antes brasileiro que eu li, antes de fazer mestrado e tal, que eu fiquei muito impressionado, foi o Guerra de Orixá, da Ivone. Da Ivone. Nossa, aquela história, né? É uma história mesmo. Eu li aquilo e fiquei encantado. Guerra de Orixá. Lia também coisas de Gilberto, muito interessado, grande jornalismo de cultura, aquilo. Mas assim, o Guerra de Orixá é um filme, né? É uma história. Um enredo, aquela coisa é muito impactante. Muito interessante. Mas eu me lembro do Schnur, de eu ler e ficar assim, que interessante. uma coisa inesperada do Schnur. É de Zimmel, né? Gilberto era muito
zimeliano na antropologia dele, Não, né? Da interação. Sempre amei Zílio profundamente até hoje. Bom, mas a entrevista é com você. Né? Bom, eu por mim não sei se a Arbel... Eu faria várias perguntas sobre os temas de pesquisa da Jane, principalmente esse agora, mas eu teria que praticamente forçá-la a dar uma aula que não é o propósito daqui, né, de agora. Eu fico pensando mesmo na sexualidade, né? Na sua trajetória e nessa... Vocês falam muito, a gente fala muito aqui, né, do campo ou sei lá, da psicanálise ter tido um grande momento e agora está um tanto ultrapassada. Eu tenho uma resistência a essa impressão mesmo, porque eu entendo uma saída de cena, ou seja, uma transformação, mas não uma ela não saiu de cena, eu fico pensando mesmo na sexualidade como tema, e um tema isso, com o financiamento da Fundação Ford em época de grande fomento às neurociências, por exemplo, né? E ao químico e ao biológico, né? E como isso, a gente está estudando tudo isso, mas está estudando sexualidade, está estudando sofrimento, né? Dessas coisas esotéricas. Eu acho que tem, assim, duas coisas. Primeiro que, quando eu digo em declínio, evidentemente é comparativo. Eu acho que você tem razão. Hoje em dia se conhece, muita gente faz psicanálise, continua tendo 15 sociedades de psicanálise no Rio de Janeiro, né, como eu discuti, etc. Mas comparativamente, a vulgarização, a divulgação, o psychobabble, como a gente chamava, era muito, muito... O psicanalista tinha coluna no jornal, entendeu? O Eduardo Mascarenhas tinha coluna no jornal, revistas femininas tinham coluna de psicanalista, né? Hoje em dia você, neste nível, não tem necessariamente, pelo menos pode ser que também eu não estou estudando mais o tema, pode ser que eu me engane. Isso é uma coisa. Outra coisa, sexualidade. Não, mas como você diz que a psicanálise está em declínio se sexualidade é Fundação Ford? Não, então é um tema, mas é outra sexualidade. Aí é que está, né? Sexualidade bioquímica. Mais do que primeiro você tem a sexualidade bioquímica, você sabe, com a questão dos hormônios, está se resolvendo a sexualidade de forma totalmente bioquímica. Totalmente bioquímica. Você não passa mais, não precisa mais de terapia, de coisa nenhuma, de falar. Esta depressão, o que não se resolve assim... Você toma testosterona, não sei o quê. Saiu uma matéria desse tamanho no Globo ontem sobre os chips, implantes de chip de hormônio, que é de testosterona. Então você está resolvendo bioquimicamente. A sexualidade também, que a Ford queria discutir, não tinha nada a ver com psicanálise. Era a sexualidade da diversidade, LGBT, que justamente... na verdade, atacam a psicanálise e vice-versa. Se você pegar toda a discussão sobre transgênero na psicanálise, é enlouquecedora. A psicanálise tem uma vertente, não estou dizendo todo mundo de jeito nenhum, mas já há uma vertente dentro de uma psicanálise mais lacaniana que acha que são todos psicóticos. Entendeu? Então, hoje em dia, você tem todo esse falar sobre sexualidade, essa sexualidade está, né, posta como questão relevante e tal, mas não tem nada a ver com aquela sexualidade que se discutia, ou que é o fundamento do pensamento psicanalítico. Nada. Claro que a psicanálise serviu para abrir essa discussão, é óbvio, mas não é outra. É outra. Ficam proto-ideias, não ficam? Ficam proto-ideias. É outra, entendeu? Não é a sexualidade como hoje em dia está colocada sobre a mesa de discussão, que é outra. É diversidade. Direitos. É diversidade, é a questão do gênero, né? De você dissolver a ideia de polaridade masculino-feminino. Isso, gente, dentro da psicanálise pode ser absolutamente... vai ser considerado um absurdo.
não toda, mas dentro de uma psicanálise mais tradicional vai ser considerado absurdo. E é isso que está se discutindo hoje em dia, não? Está entendendo que Eu entendo. não quer dizer que deixa de existir a psicanálise, não é isso que eu estou dizendo, mas que ela não está no centro aí Eu acho das que tem atenções. ideias tão fortes né, da psicanálise que a gente usa, né? Que a gente recorre, que a gente nem questiona e que estão Então, aí, elas né? ficaram ali no fundo, né? Assim, tipo assim, E relação mesmo quando com o você... neném, da mãe com a criança, dos pais, Mas tipo, se assim. for comparar com o que a gente está falando dos anos 70, que estava na moda, fazer psicanálise, hoje não está na moda Não tá. fazer psicanálise. Não Pode tá. ser um sinal de uma aristocracia, como você falou, Eu muito acho que é um sinal específica, de mas distinção. não é estar numa roda de amigos conversando, falando das suas análises. A gente falava da análise, entendeu? É isso. Você tem razão, você pode até fazer e tal. Ela é de outra geração. Antiquado. Mas eu estou entendendo, quando a gente fala em declínio, não é que deixe de existir, nem que perca, assim, mas perde relevância, sim, perde relevância. Acho que tem ainda uma interlocução, entende? Mesmo a psicanálise nesses termos dessa época está ultrapassada, eu acho que ainda tem tantos pontos de interlocução, nem que seja para criticar ou para dizer, né, não, isso não vale mais, mas você ainda mantém um diálogo com coisas que estão naquela teoria, entendeu? Ou Mas não pela via... Sabe onde que está a psicanálise? Até eu escrevi isso no livro do Mundo Psi. Onde que eu acho, curiosamente, que está a psicanálise é lá onde não interessa a psiquiatria biológica neuroquímica, que na assistência pública, psiquiátrica pública, que pega aqueles pacientes todos, maioria esquizofrênico, psicótico, brabo, que não é o paciente de toque, taque, tique, que vai para o consultório, ou de transtorno de humor, que toma muito remédio e vai para o consultório. Não é? É outro tipo de paciente. O que não está no manual. Oi? O que não está no manual. Não, o que está no manual, mas é aquele antigo psicótico que está lá no Serviço Público de Psiquiatria. Aí está a psicanálise, sabia? Aí estão psicanalistas que estão trabalhando no serviço público, trabalham nos CAPs, trabalham no... É cheio de pessoas relevantes que estão fazendo um trabalho importante, estão refletindo sobre essa questão. Mas por quê? Porque aquela psiquiatria biológica financiada pela indústria não tem tanto interesse aí nesse paciente crônico, sabe, de hospício, entre aspas, né? Não tem. Aí é quase que um terreno meio que deixado livre que a psicanálise entra para teorizar, para discutir, para refletir. Tem um bocado de psicanalista no serviço público. E a psicologia? Você acha que também, quando eu falo psicanálise... não sei, aí eu não... Tipo, os cursos de psicologia vão continuar isso? Não, mas a maioria muito psicólogo continua se tornando psicanalista. Os cursos de psicologia eu não estou sabendo. Eu não tenho muita... Muito bem, Jane. Tá bem? Nós fizemos aqui. Espero Tá que ajude para o seu memorial meu de... Memorial, meu Deus, acho que me confundi um pouco mais do que... Você tem uma questão. Clara. Clara, faz vestibular para a UERJ, tá? Clara de Aquino, não deixa nossa de bolsista. Não deixa de fazer por de causa de tudo que eu falei, não, tá? Não, inclusive, acho que acaba hoje, né? A inscrição para o segundo exame de qualificação. Não me inscrevi, mas quem sabe. Mas ano que vem, quando você disse que quer. Tá. Pode ser. Eu comecei meio que a me inserir agora tô fazendo um grupo de estudos de psicanálise na escola, participando, aliás, com a minha professora de filosofia. Está sendo uma experiência bem agradável. A gente estava tentando ler o Freud e tal. Mas o que me deixou um pouco curiosa foi, você nunca pensou então em trabalhar em consultório, assim, quando você começou psicologia? Eu pensei, mas aí eu fiz, porque quando você faz psicologia, você tem que fazer obrigatoriamente estágio prático, né? Eu fiz um estágio no 4º ano da psicologia, eu fiz a psiquiatria do Pedro Ernesto. Ai, que barra pesada que ele dá com doido, gente, é horrível, né?
E depois, no último ano, eu fui fazer o meu estágio no IPA, na época, SPA, Serviço de Psicologia Aplicada, lá da PUC. E tinha que atender pessoas. Aí eu descobri que eu não gostava daquilo. Não gostava. Eu tive uns 3, eu fazia plantão você tem que atender qualquer um que chega, e tive uns 3 ou 4 atendimentos que não deram certo. Eu falei, eu não gosto disso. Aí, rapidamente, pensei, não é isso, eu não quero fazer. Então, sempre quis, assim, ser acadêmica, porque eu comecei recentemente a ter contato com pessoas da área de saúde, porque eu comecei a fazer trabalho voluntário numa escola popular de saúde ali no Morro Azul, aqui no Morro Azul, aliás, aqui no Flamengo. Aqui, né? Isso, é uma iniciativa dos agentes de saúde que trabalham no Instituto Nísio da Silveira, lá do que antes era o Hotel da Loucura, atualmente é o Espaço Travessia, né? O nome mudou. No Engenho de Dentro. Isso, no Engenho de Dentro. Aquilo é espetacular. Sim, você vê a presença, assim, das ciências sociais ali dentro de forma muito evidente, muito clara, né? E aí, sempre me vem aquilo, mas essas pessoas, então, sempre tentaram colocar a sociologia ali dentro, né? Até onde chega, como você trata os pacientes também, né? Isso os clientes, no caso, como chamava a Nísio da Silveira e tal. E as pessoas ali, no caso, nunca pensaram em trabalhar num consultório, pelo menos as que eu conheço. É verdade. Muitas delas, enfim, tipo, agentes concursados de saúde, sempre tentaram essa vertente mais social, né? Imagino que você também, até pelo que você falou, sempre... eu tentei lá na psiquiatria do Pedro Ernesto, mas é o seguinte, por exemplo, esse trabalho lá no Nísio da Silveira, tem até um aluno do Luiz Fernando que faz, acho que é do Luiz Fernando, faz etnografia lá, fez, não sei. É espetacular, é uma coisa maravilhosa. Mas você lidar com esse tipo de questão, que é uma pessoa com diagnóstico psiquiátrico, uma pessoa, sei lá, que tem um tipo de experiência, de vivência, né, de loucura, a gente poderia dizer, ou algo parecido com isso, precisa de muito, eu acho que dedicação, e precisa de uma certa vocação. E muito amor também pelo que você está fazendo. Muito, porque não basta só sociologia e ciência política e você pensar politicamente a questão. Você tem que estar envolvido, é uma experiência que você tem que estar ali, que envolve desgaste mesmo emocional, e eu acho que precisa de vocação, de muita dedicação. Isso, você tem que chegar uma hora e dizer, eu quero trabalhar com essas pessoas, ou não. Entendeu? Sim, tem a coisa das ciências sociais, tem de você ter que ter, né, leituras, ou uma visão que não seja puramente médico-psiquiátrica, mas precisa de algo além disso. E eu não tinha. Não tenho. Reconheço que é bacana, quando um trabalho espetacular, eu reconheço, mas eu não tenho. Então é isso. E a gente deixou de te perguntar alguma coisa que você quer dizer? Alguma coisa que eu quero falar? Deixa eu ver meus papeizinhos. Tem mais. Não. Pode olhar seus papéis. Posso olhar? Não, acho que já. Não. Eu só quero dizer que eu fiquei muito espantada com eu ter falado vigiar e punir. Eu mesmo. Talvez amanhã você dissesse outra coisa se fosse a entrevista. Não, porque não tinha por que eu pensar em viajar e punir naquele momento. Engraçado. É porque deve ser verdade. Força da obra. Deve ser verdade. Quase livre associação. Ou então ou então fiquei aqui. Bom, Jane, obrigadíssimo.